Meu nome é Felipe. Eu tenho muitas histórias para contar, mas nenhuma tão marcante quanto a que aconteceu em uma noite de 1977. Em 1977, eu dirigia o ônibus escolar em Rio Claro, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Era um trabalho simples, mas cheio de responsabilidade. Toda tarde, eu levava aquela criançada para casa, cortando estradas de terra que pareciam não ter fim. As crianças sempre estavam animadas, rindo e brincando. Era um trampo tranquilo, até aquela noite. Uma noite que começou como qualquer outra, mas que logo se transformaria em algo que eu jamais esqueceria. O céu estava fechado, sabe? Daqueles que você olha e já sente um aperto no peito. As nuvens estavam tão densas que parecia que o céu ia desabar. Nuvens pretas, pesadas, engoliam a lua, deixando a estrada ainda mais escura. A escuridão era quase palpável, como se pudesse ser tocada. Só se ouvia o ronco do motor do ônibus e as risadas da molecada. Eles não tinham ideia do que estava por vir, e eu tentava manter a calma. Mas eu sentia um frio na espinha, uma sensação ruim. Algo dentro de mim dizia que aquela noite não seria como as outras. Parecia que algo estava errado, mas eu não conseguia botar o dedo. Era uma sensação de que estávamos sendo observados, mas por quem ou por quê, eu não sabia. A estrada era engolida por uma mata fechada, escura e silenciosa. O silêncio era tão profundo que até o som do motor parecia abafado. As árvores pareciam se curvar sobre nós, como se estivessem nos vigiando. Cada sombra parecia esconder um segredo. Cada ruído parecia um sussurro. Os faróis do ônibus iluminavam só um pedacinho da frente, deixando o resto mergulhado na escuridão. A estrada parecia um túnel sem fim, e eu só queria chegar logo ao destino. Eu agarrei o volante com força, tentando ignorar o medo que me corroía por dentro. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior, e eu só podia rezar para que tudo acabasse bem. De repente, vi um vulto pelo canto do olho. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse nos observando. Uma sombra, rápida como um gato, passou pela estrada. Parecia quase sobrenatural, movendo-se com uma agilidade que não era deste mundo. As crianças, como se sentissem o perigo, pararam de rir na hora. O clima de alegria se transformou em um medo palpável. Um silêncio pesado, tenso, se instalou no ônibus. Cada um de nós sentia a presença daquela sombra, mesmo sem vê-la claramente. Olhei pelo retrovisor, tentando entender o que era. Nada. Apenas a escuridão da noite, sem pistas do que poderia estar lá fora. Deve ser só um cachorro, pensei, tentando me enganar. Mas no fundo, eu sabia que não era um simples animal. Mas meu coração estava na boca. A tensão aumentava a cada segundo. Eu sabia que tinha visto algo diferente, algo ruim, algo que não deveria estar ali. A sombra voltou a aparecer. Dessa vez, maior, mais perto. Parecia estar nos cercando, nos estudando. Corria ao lado do ônibus, acompanhando nosso ritmo. Era como se estivesse brincando conosco, testando nossos limites. Seus olhos brilhavam na escuridão, como dois pedaços de brasa. Aqueles olhos penetrantes pareciam olhar diretamente para nossas almas. As crianças começaram a gritar, apontando para a criatura. O pânico tomou conta do ônibus, e eu sabia que precisava fazer algo. Senti um nó na garganta. Era real. Não era cachorro, não. Era algo muito mais sinistro. Era grande demais, forte demais. A criatura parecia desafiar todas as leis da natureza. Era algo que nunca tinha visto antes. Algo que só existia nos pesadelos mais profundos. A criatura pulou, meu Deus. Suas garras agarraram a lateral do ônibus com uma força descomunal, produzindo um estrondo metálico que fez o ônibus tremer.
A molecada gritava, apavorada. Lutei contra o volante, tentando manter o ônibus na estrada. A criatura rosnou, mostrando seus dentes afiados como navalhas. Sua respiração quente e fedorenta entrava pelas janelas. Cheiro de morte, de sangue. O impacto me jogou contra o volante. Senti uma dor desgraçada no peito. Olhei para frente e vi que estávamos chegando numa curva fechada. Se eu não fizesse nada, era capotagem na certa. Mas o medo me congelava. Nunca me senti tão impotente na vida. As crianças choravam e gritavam, chamando pelas mães. Eu precisava ser forte, por elas. Respirei fundo e pisei no acelerador com tudo. O motor urrou, jogando o ônibus para frente. A criatura soltou um rugido de fúria ao ser jogada para trás. Olhei pelo retrovisor e a vi se levantar, seus olhos brilhando na escuridão. Ela estava nos observando, esperando o momento certo para atacar de novo. Eu dirigia como um louco, desviando de buracos e galhos que surgiam na estrada. O cheiro de borracha queimada tomava conta do ar. Mas eu não podia parar, não enquanto aquela coisa estivesse no nosso encalço. Eu precisava levar aquelas crianças para um lugar seguro. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like e inscreva-se no canal, isso me ajuda muito. De repente vi uma luzinha fraca lá longe, uma fazenda, a única em quilômetros. Aguenta firme, pensei. Girei o volante com tudo, entrando na estradinha de terra que levava para a fazenda. As rodas do ônibus patinaram na terra, mas consegui controlar o veículo. A criatura seguia atrás, sua sombra se aproximando cada vez mais. Eu podia ouvir seus passos pesados na terra batida, seu hálito quente no meu pescoço. Estávamos quase lá, mais um pouco. Freiei o ônibus com tudo em frente à casa. Saltei do veículo, gritando por ajuda. A porta se abriu e um homem velho, segurando um lampião, apareceu. Era o seu Joaquim, o dono da fazenda. Ele me olhou assustado e depois para o ônibus, de onde vinham os gritos das crianças, apavoradas. Pelo amor de Deus, seu Joaquim, nos ajude, implorei. Tem uma criatura, uma coisa, nos atacando. Sem pensar duas vezes, seu Joaquim agarrou a espingarda e correu para fora da casa. Sua família, a esposa e seus 2 filhos vieram logo atrás, armados com foices e facões. Eles estavam dispostos a nos proteger, mesmo sem saber direito o que estávamos enfrentando. Com a ajuda do seu Joaquim e sua família, colocamos as crianças em segurança dentro da casa. A criatura, vendo que estávamos protegidos, recuou para a escuridão da mata. Passamos o resto da noite acordados, em silêncio, ouvindo os sons da noite e rezando para que o dia amanhecesse logo. Quando o sol finalmente raiou, a criatura já tinha sumido. Não havia sinal dela, apenas pegadas estranhas na terra e aquele cheiro insuportável que ainda pairava no ar. A polícia foi chamada, mas ninguém acreditou na nossa história. Disseram que estávamos vendo coisas, que era só um bicho selvagem. Mas eu sabia a verdade. Tínhamos visto algo monstruoso, algo que não tinha explicação. As marcas de garras no ônibus eram reais, profundas e assustadoras. Os arranhões profundos na lataria, os vidros quebrados e o estado geral do veículo eram evidências claras de algo terrível. O cheiro de bicho que impregnava tudo dentro do veículo era insuportável, como se a própria essência da criatura tivesse ficado ali. Eram provas inegáveis do ataque, mesmo que ninguém acreditasse na história que contávamos. As crianças, traumatizadas, se recusavam a chegar perto do ônibus, seus olhos cheios de medo e desconfiança. E eu não podia culpá-las, pois o terror que sentiram era palpável. Eu mesmo sentia um medo que mexia com minhas entranhas toda vez que olhava para aquele ônibus, um medo que não conseguia controlar. Era uma lembrança daquela noite horrível, uma noite que parecia não ter fim. Tentei voltar para minha vida normal, mas tudo parecia diferente.
como se uma sombra estivesse sempre presente. A lembrança daquela noite me assombrava constantemente, não importava o que eu fizesse. Os olhos vermelhos da criatura, seu rugido de arrepiar, eram impossíveis de esquecer. O cheiro de morte que ela exalava era sufocante, como se a própria morte estivesse ali. Eram imagens que me perseguiam nos sonhos, transformando cada noite em um pesadelo. Essas memórias me faziam duvidar da minha sanidade, questionar se tudo aquilo realmente aconteceu ou se era fruto da minha imaginação. Nunca soubemos o que era aquela criatura. Uns diziam que era um lobisomem, outros falavam em um bicho nunca visto, uma lenda da região. A verdade é que ninguém conseguia explicar o que a gente viu naquela noite. O mistério ficou, assim como o medo, uma cicatriz invisível gravada nas nossas almas. E eu, Felipe, o motorista do ônibus escolar, carreguei comigo o peso daquele segredo, com medo que um dia a criatura da estrada escura pudesse voltar. Gente, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Esse apoio faz uma grande diferença e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.